Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de Excel. Lista suspensa com duas bases no Excel, olha isso. Veio uma pergunta aqui no canal e o colega disse assim: Everton, como eu faço para criar uma lista suspensa com bases diferentes, em dois locais diferentes? Eu não tinha feito isso ainda, tentei de um jeito não deu, de outro não deu, mas eu achei um caminho. Não sei se é o melhor dele, se você souber outro melhor me avisa, que eu quero sempre aprender Excel e eu vou mostrar aqui para vocês. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, downloads, modelos que a gente oferece grátis e bora para a tela. Vamos lá pessoal, como eu faço então uma lista suspensa com duas bases no Excel? Eu recebi essa pergunta no YouTube, uma ocasião recente, e eu achei bem interessante, vamos tentar fazer. Então nesse caso aqui, nós temos obviamente duas bases para que a gente faça a nossa lista. E eu criei duas bases bem curtas, para que a gente tenha menos trabalho na hora de selecionar e eu vou mostrar qual que é a vantagem e desvantagem. Então como a gente já mostrou algumas vezes, eu venho aqui na guia Dados. Depois da guia Dados eu venho em Validação de Dados, e dentro de Validação de Dados eu tenho várias opções para restringir dados dentro de uma célula, não é isso? Então eu vou escolher a opção Lista. Quando eu escolho Lista, habilita esse campo aqui, ó, para que eu possa selecionar os dados. Eu posso fazer isso manualmente, ou eu posso digitar aqui dentro, utilizando o ponto e vírgula. E para criar uma lista padrão, como a gente faz? Eu vou selecionar essa célula cinza aqui, venho na guia Dados, depois Validação de Dados, e eu escolho aqui, ó, a guia Configurações e depois Permitir Lista. É assim que a gente faz uma lista simples. Aí eu venho aqui nesse campo Fonte, e aqui eu preciso definir quais são os dados da minha lista suspensa, não é isso? Uma lista simples, eu venho aqui e seleciono os nomes, dou Enter duas vezes, e então eu tenho aqui, gente, ó, uma lista simples, Adriana, Luísa e Marcos. Para que serve isso? Serve para você restringir, evitar que as pessoas errem na digitação. Isso é bem legal e tem vários tipos de lista, a gente mostra no canal. E vamos trazer uma aula de imersão em lista suspensa, porque tem várias possibilidades aqui. Só que a pergunta do nosso amigo é diferente. Ele quer saber como fazer uma lista suspensa utilizando duas bases em diferentes locais. Olha que interessante. Obviamente eu tentei fazer normalmente, selecionando as duas, e não vai funcionar. Como que eu faço para eliminar uma lista suspensa? Eu venho aqui na guia Dados, Validação de Dados, Validação, eu tenho esse botão Limpar Tudo, tá vendo? Quando eu limpo, obviamente eu não tenho nenhuma validação e a minha célula está limpa novamente. Como eu disse, eu tentei selecionar as duas bases diferentes. Então eu venho aqui na guia Dados, Validação de Dados, novamente, escolho Lista, eu tentei fazer isso aqui, ó, bem intuitivo, cliquei no campo de seleção e fiz isso, gente, ó. Selecionei o primeiro grupo de dados do nome do vendedor, pressionei o Ctrl, olha só, ele deixa fazer. Quando ele vem para cá, ó, ele fez isso que eu queria. Eu até pensei que fosse funcionar. Eu dou Enter duas vezes e dá uma mensagem. Você não pode usar operadores de referência, como uniões, intersecções e intervalos, constantes de matriz ou função lambda para validação de dados, critérios, tá vendo? Não funciona. E como não funcionou, eu tentei outras formas que também não deram certo, mas eu achei um caminho. Qual foi o caminho? Utilizar a função concat, que concatena dados. E aí com os dados concatenados, utilizando um ponto e vírgula, que é a regra para você fazer uma lista suspensa sem base, aí sim eu posso levar os dados de duas bases. Olha só, é uma saída. Como eu disse antes, não sei se é a melhor, se é a mais prática, mas foi a saída que eu encontrei por enquanto. Então eu posiciono o cursor aqui na parte de baixo e eu preciso concatenar todas as linhas de vendedores. Então eu vou fazer igual concat, que é uma das funções novas do Excel. A função concat concatena texto como a função concatenar. A diferença é que você pode fazer isso selecionando várias células alternadas ou selecionando manualmente. Então uma função bem especial e ótima para nossa problemática aqui. Antes de criar a função concat, gente, eu vou criar aqui um ponto e vírgula. Tá vendo aqui, ó, vou marcar para você ver melhor. Vou pintar aqui de uma cor laranja, por exemplo. Por que ponto e vírgula? Porque para fazer uma lista suspensa sem base, a gente precisa separar os dados com ponto e vírgula. Geralmente a gente faz isso manual. E aqui nós vamos fazer utilizando a função concat. Na linha de baixo eu vou concatenar tudo utilizando a função concat. Então vem aqui, igual concat, abro parênteses.
Perceba que a função concat é muito simples, ó, ela simplesmente vai pedindo os textos. Então eu poderia arrastar e selecionar vários dados, ou eu posso selecionar vários com o Ctrl. Por que eu quero fazer um por um, gente? Porque eu quero colocar o ponto e vírgula no intervalo de cada nome ali, Adriana, Luísa, Marcos, Érica, Augusto e Isabel. No intervalo de cada nome eu preciso ter um ponto e vírgula. E olha o que eu vou fazer agora. Eu venho aqui e começo a selecionar, ó, Adriana, o ponto e vírgula. Luísa Campos, ponto e vírgula. Marcos Reis, ponto e vírgula. Érica, ponto e vírgula. Augusto, ponto e vírgula. Isabel, ponto e vírgula. Agora eu fecho parênteses, vamos ver se vai dar certo. Olha o que aconteceu, gente. Eu vou colocar aqui para o lado, ó. Eu consegui concatenar todos os nomes aqui, separados por ponto e vírgula. Agora o que eu faço? Preciso levar esse texto dentro da lista suspensa. Assim, eu vou ter feito uma lista considerando duas bases diferentes. Então eu fiz uma adaptação para isso funcionar. O problema é que não vai aceitar a fórmula concat lá dentro da lista. Então eu vou matar como valor. Ctrl C, venho aqui na linha de baixo, Ctrl Alt V e olha só, escolho a opção valores para que eu mate essa fórmula. Eu dou o OK, eu tenho a mesma coisa, só que agora eu tenho um texto, não tenho mais uma função. E agora para criar essa lista com as duas bases, eu seleciono aqui onde eu quero, né, gente, que é essa célula cinza, e eu preciso utilizar esse texto que nós matamos aqui. Então eu venho na célula, ó, Ctrl C, aqui em todos os nomes, separados por ponto e vírgula, Ctrl C, depois eu venho na célula onde eu quero a lista. Agora sim, guia dados, validação de dados, na guia configurações eu escolho lista, e olha o que eu vou fazer, gente, aqui no campo fonte eu vou dar Ctrl V, os nomes que eu tenho separado por ponto e vírgula, não precisa aqui do último ponto e vírgula, e vou dar o OK. Olha o que vai acontecer, gente, eu tenho aqui uma lista suspensa, considerando duas bases diferentes, mas eu fiz uma adaptação para que a gente possa utilizar. Eu não posso pôr a função concat diretamente lá no campo de lista, no campo fonte, e também não posso lá selecionar duas bases de dados diretamente. Por isso que é importante a gente conhecer as possibilidades do Excel. Se não dá de um jeito, a gente resolve de outro. Espero que essa solução atenda ao colega que fez o comentário no YouTube e ajude outras pessoas em outros momentos. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.